Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o mínimo que você precisa saber para não ser facilmente manipulado sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia nesse momento. O que está acontecendo, meus amigos, é grave, é muito mais grave do que a maioria das pessoas está se dando conta. São eventos que vão mudar o mundo para sempre. Então, se você não quer ser uma presa fácil nessa manipulação de narrativas que está acontecendo, assiste esse vídeo até o final, que eu te garanto que você vai sair com as ideias mais claras do que quando você entrou. Para ficar mais fácil, eu vou dividir essa conversa em 10 pontos. Vamos começar pelo número 10, que é o seguinte: na geopolítica e na guerra não existe lado bonzinho e lado malvadão, não existe lado certo e lado errado, o que existe são interesses. O seu Vladimir Putin está atrás dos interesses dele, dos interesses da Rússia e dos interesses de quem o mantém no poder. Da mesma forma que do lado de cá, do lado dos Estados Unidos e da OTAN, os políticos estão defendendo também os interesses desses países, os interesses pessoais deles e de quem os mantém no poder. O seu Zelensky na Ucrânia é exatamente a mesma coisa. Eu vou dar 2 exemplos aqui para provar que isso é verdade. Todo mundo sabe que os Estados Unidos têm se envolvido em guerras no Oriente Médio há décadas, principalmente em países produtores de petróleo. Teve guerra na Líbia, teve guerra na Síria, teve 2 guerras no Iraque, também teve guerra no Afeganistão. Então o Irã, país produtor de petróleo, olha para o mapa e diz: pô, eu tô bem aqui no meio, né? O próximo pode ser eu. E fala: vou construir uma bomba atômica, porque os Estados Unidos não vai atacar um país que tem bomba atômica. Aí os Estados Unidos faz o quê? Fala: não, você não pode ter bomba atômica, porque bomba atômica é errado, e você também não é uma democracia, você não respeita os direitos humanos, vamos impor sanções pesadas em você, eu vou falar com meus amigos, não vamos mais comprar petróleo de você não. O outro exemplo é a Venezuela. A Venezuela começou a se alinhar mais com a Rússia, os Estados Unidos falou: vocês são uma ditadura, vocês não respeitam a democracia, vamos impor sanções em você, não vamos mais comprar o seu petróleo. Aí agora começa todo esse problema com a Rússia, e os Estados Unidos querem impor sanções severas à Rússia, e o seu Joe Biden anuncia que vai falar com todo mundo para parar de comprar petróleo na Rússia. Só que sem o petróleo da Rússia vai aumentar muito o preço para todo mundo, vai gerar inflação no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos precisam achar uma outra fonte de petróleo para cobrir isso. Então o que eles fazem? Retomam conversas com o Irã e com a Venezuela para acabar com as sanções e voltar a comprar petróleo desses países. Ué, mas eles não eram terríveis, não eram ditaduras, não estavam querendo fazer bomba atômica? O seu Maduro até veio na televisão falar que adorou ver a bandeirinha dos Estados Unidos do lado da Venezuela e que está super feliz com essa nova parceria. Então tá aí a prova de que no mundo da geopolítica não existe amiguinho e inimigo, existe são os interesses do momento. E no caso do conflito da Rússia com a Ucrânia não é diferente, pessoal. Essa história de que a Rússia é malvadona e o Ocidente é bonzinho é apenas a narrativa do lado de cá, é o nosso lado da história. Do lado da Rússia a narrativa é completamente diferente, eles contam a versão deles, onde eles são os bonzinhos, o que nos leva para o ponto número 9. A mídia não é imparcial, a mídia também tem lado, pessoal. Assim como os políticos, a mídia também defende os seus interesses e os interesses de quem a financia. E por que é tão importante para os políticos que a mídia consiga convencer a população de uma determinada narrativa? Porque se você acredita que tem um inimigo terrível do outro lado, os políticos têm muito mais liberdade para fazer o que eles querem, porque você agora aceita pagar mais caro pela gasolina, você aceita perder determinadas liberdades individuais, tudo em nome de combater esse determinado inimigo terrível que está do outro lado. Com a população toda comprando essa versão de que tem um inimigo malvadão do outro lado, o Zelensky conseguiu até convencer grande parte da população civil, pessoas comuns da Ucrânia, a pegar uma arma e ir lá lutar na frente de um tanque do 2º maior exército do mundo, o que para mim é uma atrocidade. Você, cidadão comum, trabalha todos os dias e dá uma parte do seu salário para que o governo mantenha um exército, e essas pessoas que estão no exército, elas ganham a vida inteira, elas ganham, recebem salário para estarem preparadas para lutar e defender o seu país no caso de uma guerra. Eles ganham para correr esse risco, você não ganha, você paga para que alguém corra esse risco por você. Aí quando acontece uma guerra, que sentido faz que o presidente peça para você, um cidadão comum que não é preparado para isso, que não tem interesse em arriscar sua vida, morrer por política e deixar sua família desamparada, do nada, por acreditar que uma coisa muito injusta está acontecendo, que um inimigo muito terrível do outro lado está invadindo o seu país, muitas dessas pessoas que não ganham nada para isso, agora se oferecem para ir lá entregar a própria vida em nome de política. E é por isso, meus amigos, que a guerra da narrativa é tão ou mais importante do que a guerra bélica. Você convencer a opinião pública mundial da
sua narrativa praticamente justifica tudo que você decidir fazer. E é por isso que o nosso ponto número 9 aqui é tão importante. Se você não quer ser manipulado, todas as notícias que você lê e ouvir e assistir, você tem que saber que a mídia não é imparcial. A mídia tem um lado e está contando uma versão dos fatos. Existe uma outra versão dos fatos que você precisa saber também e aí usar o seu senso crítico para descobrir o que é a verdade aí no meio. E isso nem sou eu que estou dizendo não, tá, pessoal? O grande chanceler alemão, o seu von Bismarck, o homem que unificou a Alemanha lá no século XIX, falou essa grande frase aqui: nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada. O que é brilhante e resume muito bem o que a gente acabou de discutir aqui. Existe também a outra frase que se atribui a um pensador grego, que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então, meus amigos, desconfiem de tudo, se informem de todos os lados e usem o seu senso crítico. Ponto número 8. A treta entre Estados Unidos e Rússia não começou mês passado, meus amigos. Começou logo depois da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia era um império. Ela tinha um imperador, que eles chamam de Tsar, e esse império tinha até relações bem amigáveis com os Estados Unidos. Inclusive, no século XIX, a Rússia vendeu uma grande parte do seu território para os Estados Unidos, o que hoje é o estado do Alasca. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Rússia lutaram do mesmo lado, contra a Alemanha. E a Alemanha, que estava tendo que lutar em dois frontes, contra o Império Russo de um lado e contra os aliados dos Estados Unidos do outro, teve a grande sacada de pegar o seu Vladimir Lenin, que estava exilado na Suíça, botar num trem com um monte de dinheiro e mandar lá para a Rússia para fortalecer o movimento bolchevique, que estava tentando matar o Tsar, acabar com o Império Russo e estabelecer o comunismo. Antes disso, pessoal, antes da Primeira Guerra Mundial, não existia comunismo no mundo. Foi a partir desse evento, os bolcheviques ganharam, tomaram o poder na Rússia, mataram o Tsar e toda a sua família, acabaram com o Império Russo, tiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, instauraram o comunismo e aí começou a animosidade com os Estados Unidos, porque agora existia aí esse novo movimento no mundo chamado comunismo, que tinha a intenção, uma intenção imperialista de dominar tudo e valores super antagonistas aos dos Estados Unidos, e foi aí que começou a divisão do mundo entre Rússia e Estados Unidos, pelo menos militarmente falando. O que nos leva para o ponto número 7. Apesar dessa tensão que já existia após a Primeira Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram meio que obrigados a se aliar para enfrentar a Alemanha. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos impuseram sanções muito severas à Alemanha, que teve que pagar reparação de guerra em dólar para os Estados Unidos por muitos anos. Isso empobreceu muito a Alemanha, gerou um problema de hiperinflação, gerou um sentimento de revolta, de raiva e injustiça na população alemã, que depois facilitou o crescimento do movimento nazista, não pode falar essa palavra aqui no YouTube, mas vocês entenderam? O Hitler se aproveitou disso para criar uma gigantesca máquina de guerra. A Alemanha se armou muito e saiu na Segunda Guerra, Europa fora, tentando conquistar tudo. Então, Estados Unidos e União Soviética foram obrigados a se juntar, a dar uma trégua na sua rivalidade para enfrentar a Alemanha. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética apanhou sozinha daquele lado porque não tinha aliado forte nenhum para ajudar. Então o Hitler foi invadindo tudo, chegou até muito próximo de Moscou e a União Soviética pediu ajuda para os aliados, pediu ajuda para os Estados Unidos muitas vezes, que não chegou. Nunca chegou uma ajuda dos Estados Unidos ou dos aliados do Reino Unido, da França, para ajudar a União Soviética lá no fronte leste durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para a União Soviética segurar o Hitler, foi obrigada a sacrificar milhões de pessoas. Morreram mais de 25 milhões de soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial para parar a Alemanha. Mas, eventualmente, o Exército Vermelho da União Soviética conseguiu expulsar o Hitler do território russo, foi libertando cada um dos países do leste europeu, a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, até chegar em Berlim e declarar a derrota do Hitler na Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, toda essa área a leste da Europa estava dominada pelo Exército Vermelho, que havia libertado esses países da ocupação alemã. Então, na hora de sentar na mesa e negociar o pós-guerra com os Estados Unidos, a União Soviética falou: nós não vamos entregar 1 centímetro desse território aqui, que nós conquistamos com o nosso sangue, para vocês não. Então, toda essa região aqui agora fica parte sobre a zona de influência nossa, da União Soviética, e vocês ficam com o lado de lá. Os Estados Unidos falou: então beleza, e 4 anos depois criou a OTAN,
que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para se proteger da União Soviética, porque você olhava para o mapa e via esse gigante área aqui, dominada pela União Soviética, e com certeza era uma coisa que fazia com que a Europa e os Estados Unidos se sentissem ameaçadas. Então eles criaram a OTAN, que era esse tratado de mútua defesa entre esses países em azul, para se defender da União Soviética. A União Soviética, vendo isso, alguns anos depois falou, não, se vocês têm um tratado de mútua defesa, eu não tinha tratado nenhum até agora. Se vocês querem fazer um tratado de mútua defesa contra nós, nós também vamos fazer aqui um tratado de mútua defesa contra vocês. Vamos criar o Pacto de Varsóvia, que era uma coisa muito equivalente à OTAN, só que do lado russo, né, com esses países que estavam na zona de influência da União Soviética. E a partir daí começa a tal da Guerra Fria, pessoal, que nada mais é do que aí o armamento dos dois lados, né? Você vê uma grande aliança militar do outro lado para enfrentar você faz o quê? Você se arma. Então um armamento de um leva ao armamento do outro e isso gerou a tal da Guerra Fria, que foi uma guerra que nunca foi para as vias de fato, né? Nunca houve um conflito direto entre esses dois blocos e é por isso que chama isso de Guerra Fria. E isso perdurou até 1991, quando a União Soviética acabou. Quando a União Soviética acabou, acabou também o Pacto de Varsóvia e a OTAN poderia ter acabado também. Se a OTAN tivesse acabado, eu acho que as coisas teriam sido muito mais calmas dali para frente, porque a Rússia estava sem força nenhuma, os países ali do leste europeu estavam todos empobrecidos, o comunismo foi um fracasso total. Então, se a OTAN tivesse sido extinta, talvez a gente não tivesse tendo essa guerra agora, porque o que aconteceu foi exatamente o contrário. Não só a OTAN não se extinguiu, como começou a abocanhar esses países que eram da União Soviética, da zona de influência da União Soviética. Quando a União Soviética acabou, existia um acordo de cavalheiros de que a OTAN não englobaria esses países, mas não foi o que aconteceu. Como vocês podem ver aqui no mapa, a OTAN devagarinho foi abocanhando um a um e chegando cada vez mais perto da Rússia. E a Rússia com certeza se lembra muito bem porque que a OTAN foi criada. Foi criada para enfrentar a Rússia. E agora, quando o último país que separa ela da OTAN, que é a Ucrânia, decide se aliar à OTAN, a Rússia fala, não, agora chega, agora daqui para frente nós já vamos disputar no chumbo. E foi esse o estopim para iniciar essa guerra que estamos vivenciando. O que nos leva para o ponto número 6. Você precisa saber, meu amigo, que um conflito leva ao outro. O conflito não começou na Ucrânia, pessoal. Isso começou lá atrás. A gente pode ir até antes da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, indignada com os acontecimentos do período colonial, se armou, começou a Primeira Guerra Mundial. Durante essa guerra, para tirar a Rússia da jogada, o Império Russo, a Alemanha ajudou o comunismo a tomar o poder na Rússia para tirar o Império Russo da Primeira Guerra Mundial. Quando isso aconteceu, durante o acordo de paz entre a Alemanha e Rússia, foi a primeira vez que a Ucrânia foi arrancada do Império Russo. Antes disso, a Ucrânia era parte do Império Russo. Se tivesse permanecido como parte do Império Russo, hoje não estaríamos aqui discutindo uma possível Terceira Guerra Mundial. Mas foi separada, a União Soviética se formou, do lado de cá ficou a OTAN, isso separou o mundo em dois. Essa divisão persiste até hoje, no momento em que os Estados Unidos poderia ter acabado com a OTAN após o fim da União Soviética, não o fez. E isso nos trouxe para cá, né? Quando a União Soviética acabou, a Ucrânia foi separada novamente da Rússia. E nos anos seguintes, o englobamento desses países que faziam parte da União Soviética dentro da OTAN foi aproximando essas duas potências militares até sobrar só a Ucrânia entre os dois. E no momento que a Ucrânia decide escolher um dos dois lados, o pau quebra. O que nos leva ao ponto número 5. A última esperança que a gente tinha que isso acabasse em paz era que a Ucrânia tivesse permanecido neutra mesmo. Existem os dois maiores blocos militares do mundo, com um único país ali no meio. É a obrigação desse país entender que ele vai ter que ser eternamente neutro. Mas não foi o que aconteceu. Tanto o presidente atual da Ucrânia gostava da ideia de entrar para a OTAN, como a OTAN gostava da ideia de ter a Ucrânia, e isso acabou sendo o estopim para essa guerra que a gente está vivenciando agora. Ah, Alex, mas a Ucrânia é um país independente, eles têm direito de escolher se querem fazer parte da OTAN, se querem fazer parte da União Europeia. É verdade, eles têm o direito de escolher, mas a Rússia tem o direito de não gostar também. Então, ter o direito não é a mesma coisa do que fazer uma coisa inteligente. Se você é o presidente do único país que separa os dois maiores blocos militares do mundo, a hora que você escolhe um dos dois lados, você cometeu um erro estratégico que vai colocar em risco a vida de milhões de pessoas no seu país. Ah, mas a Ucrânia sofreu na mão da Rússia no passado, eles tinham que se juntar com a OTAN mesmo. Tudo bem, mas se o cara quer fazer isso, ele precisa ter um plano. Qual que vai ser o meu plano? Se eu só pegar e me jogar para lá, os caras vão vir e vão invadir o meu país. Então, se você quer enfrentar uma grande potência, tem um plano, movimente as suas peças aí no tabuleiro geopolítico. Se para a Ucrânia é um sonho irreversível a vontade de se juntar à OTAN e à União Europeia, o presidente tem que fazer com que isso aconteça
aconteça de uma maneira mais inteligente do que do nada, né? Sem estar preparado para uma guerra contra a Rússia pegar e dizer que vai se juntar à OTAN e à União Europeia. Cuba também tinha o direito de receber os mísseis da União Soviética. Era um país soberano e, seguindo essa lógica, tem o direito de receber os mísseis de quem quiser. Só que o que aconteceu? Os Estados Unidos exerceu o seu direito de não gostar e ameaçar o início de uma terceira guerra mundial. É a famosa lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Então você pode até argumentar que a Ucrânia tem o seu direito de escolher que lado quer ficar, porém deveria ter feito isso de uma maneira mais inteligente do que eleger um comediante para elaborar um plano de tamanha complexidade. O que nos leva ao ponto número 4. O presidente da Ucrânia, o seu Zelensky, é um herói ou não é? Na minha opinião, ele não tem nada de herói. De acordo com a narrativa ocidental, a narrativa dos Estados Unidos que a gente está copiando no Brasil, o Putin é o demônio e o Zelensky é o herói, o mocinho da história. E eu diria que essa é até uma conclusão natural para quem está vendo de fora. A gente tende, como ser humano, a simpatizar com o lado mais fraco. Até no futebol, né? Quando não é o nosso time que está jogando, a gente sempre torce para o time mais fraco. Em qualquer esporte, isso é uma coisa natural do ser humano. Agora, deixando isso um pouco de lado, o que o Zelensky tem de herói? O que o Zelensky tem de bom? Na minha opinião, ele só faz bem uma coisa, que é ser um ator. Ele era um ator, né? Ele era um comediante, um ator. Ele faz muito bem esse papel de falar, de se comunicar, de vir na mídia e se comportar como o Rambo da Ucrânia. Porém, para mim, isso está muito longe de ser um herói. Se eu votar num presidente e esse presidente me colocar numa guerra onde eu não tenho chance nenhuma de ganhar, e ainda pedir para os meus familiares, que não tem nenhum treinamento militar, que nunca ganharam R$1 do exército, pegar uma arma e ir lá se suicidar na frente do segundo maior exército do mundo, isso para mim não tem heroísmo nenhum. Isso pra mim é incompetência. Ah, Alex, mas o cara é macho, o cara pegou uma arma e foi lá lutar. Sim, pessoal, mas parem pra pensar um pouco. Quanto custa pra você contratar uma pessoa pra pegar uma arma e te proteger? Você contrata um segurança aí por alguns R$1.000. Você não precisa eleger um presidente da república, gastar uma dinheirama incrível para na hora H tudo que o cara saber fazer é pegar uma arma e ir lá lutar. Isso não vai ajudar em nada a Ucrânia a ganhar a guerra. Isso é só para mídia, pessoal. Isso aí é só lacração. Me desculpe, mas isso aí é só lacração. O papel do presidente é, primeiro, não colocar o país numa guerra. Segundo, se tiver que entrar numa guerra, tenha um bom plano para ganhar. Terceiro, se tiver vendo que não vai ganhar, desista. Não faça com que a população civil vá lá morrer. Não estenda um conflito que você não tem como ganhar. Isso não é demérito nenhum para o presidente. Se ele vê que se meteu numa guerra que não tem como ganhar, para que ele vai estender isso para ver um monte de gente do seu país morrer, sendo que ele vai perder de qualquer jeito? Vários países que se renderam no passado hoje são grandes potências mundiais. Tá aí o caso da Alemanha, o caso do Japão. Não tem demérito nenhum você não lutar uma guerra que você não tem como ganhar. Inclusive lá atrás, na época da Grécia, quando o Alexandre o Grande chegava com o seu exército, ele chegava do lado dos povos que ele ia conquistar e falava, ó, dá uma olhada pro tamanho do meu exército. Você quer lutar mesmo ou você quer se entregar? Muitos desses povos se entregavam, porque olhava lá, você tinha 400 soldados, você olhava para um exército que tinha 300 mil soldados do outro lado. Para que você vai sacrificar metade do teu povo para descobrir que você não tem como ganhar do exército muito maior? Então, para mim, ser valentão, pegar uma arma e ir lá sacrificar a tua própria vida, não é ser herói, não é ser um bom presidente. Para mim, isso é pouco apreço à vida, pouco apreço à própria vida e à da população do seu país. Então, o Zelensky é herói ou não é herói? Para mim, ele não é herói, não. Ele só é um bom ator e está sendo usado por forças aí que querem estender essa guerra por mais tempo aí por motivos muito alheios ao da população da Ucrânia. Não consigo ver nenhum benefício para a população da Ucrânia essa guerra se estender. Para a população comum que vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho todo dia, não vai mudar absolutamente nada se o presidente for o Zelensky ou for o Putin ou for outro. Para os únicos que isso vai realmente fazer diferença são os grandes oligarcas e os grandes forças do mundo aí, que tem uma relação X com os Zelensky e vão ter uma relação Y com o Putin ou com o presidente que o Putin escolher para a Ucrânia. Para a população comum, para a pessoa que está lá, trabalho, casa, trabalho, isso não muda nada. É uma crueldade sem fim você pedir que essas pessoas vão lá morrer por causa das suas disputas políticas, que vão favorecer depois mais o grupo A ou o grupo B. Ponto número 3. Os russos não estão todos contra o Putin, como está sendo divulgado aqui na mídia ocidental. Essa é a nossa narrativa. Nem todos os ucranianos, pessoal, estão a favor do Zelensky contra o Putin. Aqui nos Estados Unidos eu tenho contato com muita gente da comunidade russa e o grupo quebrou. O grupo quebrou, parou até de se reunir porque a metade das pessoas ficou de um lado e a outra metade ficou do outro. O que acontece é que a mídia está batendo tão forte, está criando uma imagem tão ruim da Rússia, mostrando imagens terríveis aí na televisão todos os dias, que fica difícil mesmo, começa a embrulhar o estômago. Aqui no próprio YouTube você via
vi que pessoas que eram um pouco mais imparciais nas suas análises agora estão ficando um pouco mais parciais, assim, para acomodar a narrativa que está tendo na televisão, senão as pessoas que assistem aí começam a te rejeitar. Eu, como não tenho medo disso, estou falando aqui para vocês exatamente do jeito que eu penso. Toda história tem dois lados e a gente está focando extremamente de um lado e ignorando o outro. E isso, historicamente, pessoal, só gera mais conflito. O próprio Sun Tzu, lá na Arte da Guerra, falou que você não pode deixar o seu inimigo encurralado sem nenhuma alternativa, porque senão a única opção que você deixou para ele é te atacar. Então não acreditem nessa narrativa de que todos os russos estão contra o Putin e de que o mundo inteiro está contra a Rússia. Mesmo fora da Rússia e dentro da própria Europa, existem muitos políticos que entendem as razões do Putin, só não estão podendo abrir a boca, né? Porque a narrativa ocidental tá tão forte que se você fizer uma análise mais ponderada, você acaba sendo cancelado. O que nos leva ao ponto número 2. Pô, Alex, então você está defendendo o Putin? Você está falando que é certo o que a Rússia está fazendo? Não, pessoal, eu não estou defendendo o Putin. O que eu estou fazendo aqui é tentar mostrar para vocês que na geopolítica tudo é um jogo de interesses. E cada um está atrás dos seus interesses. E essa narrativa de que o lado que você tá é o lado certo, é o lado dos bonzinhos, e quem está do outro lado são os vilões, são os malvadões, são os bandidos, isso é parte do jogo, pessoal. Do mesmo jeito que a gente tem essa narrativa aqui no Ocidente, de que o Ocidente está certo e a Rússia está errada, lá na Rússia eles têm a narrativa contrária. A gente só está ouvindo um lado da história, é por isso que a gente tende a ser levado, né, depois de tanta insistência, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, depois de tanto ouvir que lá tá todos os malvadões e aqui estão todos os bonzinhos, a gente tende a começar a acreditar nisso. Então o meu objetivo com esse vídeo aqui é que vocês não engulam tudo que vocês veem por aí na mídia sem pensar. Questionem, tentem coletar informações dos dois lados, porque a situação política do mundo só vai piorar e o seu senso crítico é a maior ferramenta que você tem. A Rússia simplesmente está defendendo seus interesses militarmente porque essa é a força que ela tem. A Rússia não tem como defender os seus interesses economicamente como a China está fazendo. A economia da China cresceu tanto que eles não precisam realmente entrar numa guerra agora. Eles podem comprar tudo e estão comprando tudo mesmo, né? Estão comprando a África inteira, estão comprando a América Latina. Eles têm dinheiro para exercer os seus interesses economicamente. A Rússia é uma economia muito menor, ela é grande militarmente, então está tentando defender os seus interesses militarmente. Os Estados Unidos, por sua vez, faz as duas coisas. Defende os seus interesses tanto economicamente porque é uma potência econômica, como militarmente porque é uma potência militar. O que nos leva ao ponto número 1. Por que tanto espanto no mundo? Estávamos mesmo em paz desde a Segunda Guerra Mundial, como a mídia tem dito aí? Muita gente, inclusive no YouTube, né, tem falado, não, o que aconteceu não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito preconceito, pessoal. Isso é muito preconceito. Tivemos inúmeras guerras desde a Segunda Guerra Mundial. Tivemos inúmeras guerras na África. Estamos tendo agora guerras civis na África. Estamos tendo guerra na Síria. Tivemos 2 guerras no Iraque. Tivemos 2 guerras no Afeganistão. Tivemos guerras no Vietnã. A única coisa que aconteceu de diferente nessa guerra é que agora tem gente branca morrendo. E esse é o único motivo que eu consigo ver pelo tamanho da comoção que está tendo agora comparado com a comoção que não teve nas outras guerras que aconteceram aí ao redor do mundo. Lá na Síria, há pouco tempo, a gente viu coisas terríveis acontecerem e não teve nem 1/10 da comoção que está tendo agora com essa guerra da Rússia na Ucrânia. Então continuem questionando, pessoal, se informem, coletem informações dos dois lados, ouçam pessoas que discordam de você, se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse, dá um like aqui no vídeo para dar uma moralzinha para esse canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!